Retomando a questão da estruturação interna da questão, inicialmente a questão interna das empresas, com a chegada das empresas e a competição interna, as pequenas empresas, como eu já comentei, têm a opção de se unirem ou elas podem ser incorporadas por essas transicionais, essas maiores empresas. Tem um nomezinho que é importante vocês conhecerem, que é holding. Holding é quando a empresa ela assume várias outras empresas menores e administra todas elas. Ou seja, são várias empresas, elas assumem o maior mercado de consumidor, mas elas têm o mesmo dono, portanto, os mesmos interesses, portanto, há um certo domínio do setor. Isso é uma característica, uma coisa bastante marcante durante o período de transnacionalização e no atual forma como a globalização acontece. Isso é bem importante. Bom, do ponto de vista agora dos países, eu comentei com vocês que existe um aumento da questão da desigualdade entre países. Uma desigualdade que era meramente uma questão de diferença tecnológica, agora é cada vez mais acentuada, visto que um país que ganha, que tem recursos e a indústria cada vez mais desestruturada, ela apresenta cada vez mais dificuldade de conseguir lucro, conseguir recursos para fazer investimentos em tecnologia local. Bom, então cada vez maior fica a dependência dessas transnacionais. Por outro lado, as transnacionais cada vez mais recursos ganham, cada vez aumenta mais o seu mercado consumidor à medida que expande para outros países e ganha maior poder. E isso tem uma série de repercussões do ponto de vista de exigências. Bom, o enfraquecimento de alguns estados, de alguns países, alguns estados, a despeito de outros que ficam com cada vez mais recursos, que ficam mais poderosos, cria uma desigualdade na hora de se estabelecer relações comerciais. Bom, semelhantemente ao que as pequenas empresas poderiam fazer, os países também têm uma saída, uma forma de se organizarem para tentarem se inserir nesse mercado internacional de comercialização de produtos. Como funcionaria isso? Seria a formação de blocos econômicos. Seria uma forma de organização local entre países regionais. Por exemplo, os países da América do Sul, a gente poderia citar o Mercosul, no qual haveria uma tentativa de facilitar a comercialização de produtos internos e estabelecimento de relações comerciais de forma conjunta na hora que forem negociar com outros países. Pensa assim, todos os países, quando eles estão unidos, aqueles países quando estão unidos, eles têm um mercado consumidor muito maior, muito mais potente do que se tivesse um país sozinho. Quando eles vão fazer alguma exigência e fazer algum acordo comercial com algum outro país, a pressão que eles vão conseguir aplicar enquanto o mercado unificado, não totalmente, mas mais homogêneo, que tem regras, tarifas uniformizadas, mais bem estabelecidas, é muito maior. Eles conseguem melhores acordos. Isso favorece o desenvolvimento regional, que é uma coisa bem importante, principalmente se a gente for pensar no caso do Brasil. Isso é bastante importante. Eu recomendo também que vocês deem uma olhadinha sobre esse assunto. Bom, a gente falou bastante sobre a questão do desenvolvimento econômico e da forma como a globalização econômica aconteceu, a questão da presença dos produtos, dessas transacionais, o impacto que isso teve diretamente na economia dos estados, o enfraquecimento dos estados e as novas formas de organização que vem acontecendo agora. Bom, tem uma questão que é muito importante de ser pontuada nesse contexto. Esse é um segundo aspecto da globalização, que seria do ponto de vista político. O que acontece? À medida que essas transnacionais ficam cada vez mais fortes economicamente, ganham cada vez mais recursos, chega um ponto que incentivos como retirar impostos, oferecer terra, não é uma coisa atrativa mais para essas empresas.
Então, para conseguir manter as empresas no local e às vezes conseguir atrair novos investimentos, novas formas de de atratividade tentam ser implementadas. Um exemplo disso poderia ser a comercialização ou acordos de pacotes de leis. Bom, gente, mas como assim? Como assim isso funciona? Bom, pense, se a gente tiver representantes que de alguma empresa, de alguma questão específica, eles poderiam negociar com alguma transnacional. Bom, a gente aprova tais flexibilizações legislativas, tais questões relacionadas que vão criar um ambiente mais fácil para você trabalhar. E funciona também como um certo tipo de blindagem, né, a problemas ambientais e a outras questões que podem vir a acontecer. Isso faz com que cada vez mais empresários se interessem em inserir na esfera política. Isso é uma coisa bastante marcante atualmente, isso cada vez mais frequente. A gente pode citar o exemplo do Trump e alguns outros políticos brasileiros. Bom, uma questão bastante atual. A gente pode citar também, por exemplo, o exemplo de Dória em São Paulo. Isso é um tipo de plataforma política. Bom, eu tenho um sucesso financeiro, eu sou um bom gestor, eu sou hábil para assumir tal cargo. Isso seria um exemplo de uma forma de apresentação que poderia se dar. É importante a gente levar em consideração os interesses por trás. E isso está diretamente relacionado com os interesses de empresas locais e com a questão do embate pelo mercado consumidor. Do ponto de vista cultural, a globalização tem algumas características muito marcantes. A princípio, uma coisa indiscutível, acredito que talvez seja mais clara para todos, seja o quanto a gente é dependente das tecnologias hoje em dia. Com o uso da internet, com o desenvolvimento tecnológico, principalmente a tecnologia de comunicação, coisas que acontecem em outros países rapidamente, quase que instantaneamente, ficamos sabendo. Bom, essa comunicação tão intensa entre países diferentes é uma coisa que traz uma série de benefícios. Acesso mais fácil a recursos, a lazer, a possibilidade de estudo, tem uma série de vantagens. Entretanto, a gente tem que pensar que isso cria um ambiente em que pessoas que não têm acesso a esses recursos se encontram cada vez mais deixadas de lado, cada vez mais excluídas. Como assim? Não entendi o que você está falando. Bom, vamos pegar um exemplo recente, por exemplo. Agora, durante a Covid, a gente teve o recurso emergencial que seria retirado na caixa através do aplicativo. Bom, e o celular? Ok, é claro que existe toda uma questão operativa, enfim, formas de tentar se solucionar esse problema, não é uma coisa irredutível. Bom, mas eu citei esse exemplo só em que sentido? Muitas coisas hoje em dia, o próprio acesso à informação e a oportunidades acaba se tornando cada vez mais dependente do acesso à tecnologia. Isso faz com que pessoas que não tenham acesso a esses recursos tenham um pouco mais de dificuldade de inserção em alguns ambientes. Isso é uma coisa que é um calcanhar de Aquiles para a forma como a organização. Isso é um grande problema da globalização e deveria ser uma forte aspecto de intervenção por parte do Estado. Um exemplo interessante assim, bem representativo também seria o que acontece na Coreia do Norte, que tem um isolamento, um controle parte do Estado da internet, isso faz com que eles não tenham conhecimento sobre o que está sendo fora. Isso para ver, tudo para mostrar como a realidade ela é
em parte, em grande medida, moldada pelo uso das tecnologias hoje em dia. E isso acontece através desses exemplos que eu dei de uma forma muito clara, mas tem várias outras coisas um pouco não tão evidentes às vezes, ou evidentes, depende, né? Em nossas vidas. Eu recomendo que vocês façam exercício de tentar identificar essas coisas. Bom, eu vou fazer um comentário daqui a pouquinho. Bom, e para finalizar, em relação à internet especificamente, mas não só a internet como um aspecto representativo por ser uma coisa muito marcante do processo de globalização, mas isso não só relativo à internet, outras tecnologias, inclusive de transporte também. Existe um uso da internet, acredito que hoje em dia é relativamente conhecido, pelo menos assim, a respeito da existência de. Sabe-se que, ainda que a internet traga inúmeros benefícios, ela não é uma coisa que só é uma ferramenta que só serve para o bem. Bom, a gente pode citar, por exemplo, a questão de tráfico de pessoas, drogas, medicamentos ilegais, agrotóxicos ilegais, terrorismo, enfim. Tem uma série de problemas que foram xenofobia, enfim, uma série de problemas que foram potencializados pela presença da internet. Não são problemas que foram só criados nesse momento, eles são intensificados, assim como todos os outros processos, ou quase todos os processos que a gente citou aqui até agora. Bom, eu termino. Eu gostaria de sugerir que vocês tentassem estruturar, pegar um papel e fazer perguntas, criar perguntas sem olhar o vídeo ou acesso a algum outro material que vocês achem que são importantes a respeito desse assunto. E depois vocês tentem escrever a resposta de vocês com as suas próprias palavras na frente. Eu acho que isso vai ser um exercício importante nesse assunto para vocês. E tentarem relacionar com notícias e outras coisas que sejam familiares para vocês. Tem muitas coisas recentes que podem ser usadas em questões do vestibular relativo a esse tema, e pela questão da atualidade também é um tema muito importante. Os monitores, nós estamos disponíveis para vocês, para qualquer coisa que precisarem, dúvidas ou materiais complementares sobre tópicos específicos, caso vocês precisem ou queiram. Sintam-se à vontade para entrar em contato, e é isso. Bom estudo, gente.